Poucos assuntos são, ou talvez quase nenhum assunto é tratado de maneira tão equivocada no meio evangélico quanto a depressão. Talvez por duas razões. Primeiro, por causa do que ensina T.L. Osborne, um evangelista de ramo neopentecostal. T.L. Osborne prega no mundo inteiro para milhões e milhões de pessoas. E ele escreve que depressão é demônio. Que uma pessoa deprimida precisa ser liberta. Outra razão da confusão sobre depressão vem de um teólogo de linha reformada, J. Adams, que escreve no seu livro Conselheiro Capaz que depressão é pecado. É claro que depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Depressão é uma doença multicausal. Pode ser demônio? Pode. Se você conhece pessoas que lidaram muitos anos com feitiçaria, muitas pessoas enfrentam severas depressões por causa dessas ligações. Pode ser pecado? Pode. É só você olhar a história de Davi. Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, como Davi ficou profundamente deprimido ao esconder o pecado no seu coração. Mas eu quero lhe dizer que nem toda depressão tem a ver com demônio ou pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido. Um pastor consagrado pode ficar deprimido. Depressão é uma doença. E uma doença gravíssima. Que precisa de tratamento. Que precisa de cuidados especiais, de médicos especiais. Recentemente eu estava dando uma palestra em Belo Horizonte, e uma jovem se levantou e disse, mas como um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? E eu olhei para ela e disse, minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema no coração e precisar fazer uma ponte safena? Por que nós pensamos que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra coisa? O que é triste, amados irmãos, que muitas vezes uma pessoa deprimida no meio evangélico, ela é esmagada ainda mais. É porque você não tem fé, é porque você tem pecado, é porque o demônio está te perturbando a alma, é porque isso, porque aquilo. E a pessoa, em vez de ser assistida, acompanhada, cuidada, tratada, terapeutizada, ela é enterrada viva. Eu escrevi um livro, recentemente, abordando esse problema. Suicídio, causas, mitos e prevenção. Não há problema social mais grave no mundo do que suicídio, irmãos. Mais pessoas se matam no mundo do que são mortas. Há mais suicídios do que assassinatos no mundo. Para cada suicídio que se divulga, tem 10 que são proibidos de serem divulgados. A maior causa de suicídio no mundo é depressão. E a classe que mais, hoje, a faixa etária que mais se mata é dos 14 aos 35 anos de idade. E no mundo inteiro, esse problema é tabu, exceto hoje no Japão, onde tem o maior índice de suicídio do mundo. Hoje no Japão, o suicídio é tratado preventivamente, como você trata a AIDS, como você trata doenças cardiovasculares. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, há um livro secular que vale a pena todo pastor ler, O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Um livro de mais de 500 páginas sobre depressão. Se você quiser conhecer um livro evangélico sobre esse assunto, leia O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, teólogo batista americano, um homem de Deus. E nesse livro de John Piper, ele vai falar de 3 homens de Deus, David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, que tinham terríveis crises de depressão. David Brainerd foi um missionário que morreu com 29 anos, que evangelizou os índios antropófagos, peles vermelhas, e que experimentou um grande avivamento no meio da selva. Esse homem tinha terríveis depressões. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a casar.
Mas certa feita, Jonathan Edwards disse que a experiência mais profunda que ele teve com Deus foi ouvir as orações de David Brainerd antes de morrer. Quando perguntaram para John Wesley, qual é o livro mais importante para se ler depois da Bíblia, para ser um bom pregador? Wesley respondeu, leia o diário de David Brainerd. Esse homem tinha terríveis depressões, homem de Deus. John Bunyan, pregador batista do século XVII na Inglaterra, preso em Bedford, ficando 14 anos atrás das grades por pregar a palavra de Deus em praça pública. Das grades da prisão ele via sua filhinha cega, primogênita, passando privações e necessidades. E ele tinha crises terríveis e avassaladoras de depressão. O homem que escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper, poeta evangélico, protestante, que escreveu hinos cantados no mundo inteiro. E disse, por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Esse homem tinha depressões tão cruéis que ele tentou suicídio várias vezes. Precisou de alguém monitorá-lo a vida inteira para ele não se matar. Charles Haddon Spurgeon, talvez o maior pregador do século XIX, tinha crise de depressão tão terrível que muitas vezes tinha que largar o púlpito e se refugiar numa pequena cidade para se tratar. Eu quero lhes dizer uma coisa, irmãos. Pastor também pode ficar deprimido. Eu vou lhes dizer mais, talvez choque alguns. Um crente salvo pode ter depressão tão severa que, se não for cuidado, pode chegar a ponto de suicídio, de tirar a sua própria vida. Quando uma pessoa deprimida diz, eu quero morrer, na verdade ela não quer morrer. Ela quer viver. Só que a depressão leva a pessoa a uma situação de tamanho desespero que ela não enxerga outra saída a não ser a morte. Andrew Solomon compara a depressão como, se você foi criado na roça ou já conhece o que é a roça, aquelas plantas que crescem rente ao caule da outra e que vai sugando a outra, vai abarcando, abraçando, arrochando, matando, sufocando a outra planta. Isso é depressão. É como se você tivesse vestido uma roupa de madeira, apertada. Elias está deprimido. E por que ele está deprimido? Você vai perceber que a causa da depressão de Elias também foi variada. Primeiro, ele tirou os olhos de Deus e botou os olhos em Jezabel. Naquele momento ele pensou que a vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus, e ele temeu. Se você pensar que a sua vida está nas mãos de homens, você teme. Se você pensar que o seu pastorado está nas mãos de homens, você teme. Se você olhar para as circunstâncias em vez de olhar para Deus, você teme. Qual a segunda razão da depressão de Elias? Na hora que ele mais precisava de gente, ele quis ficar sozinho. Versículo 3. A depressão nos prega essas peças. Quando você mais precisa de gente do seu lado, você quer ficar trancado num quarto escuro. Terceira razão da depressão de Elias. Ele olhou para a vida com óculos escuros. Uma pessoa deprimida é sempre uma pessoa pessimista. Ela não consegue enxergar perspectiva de vida, de saída, de alegria, de paz, de sucesso, de resposta, de solução. Ele diz, só eu fiquei, Senhor. Eu estou sozinho nessa caminhada. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Deus diz, não, meu filho, você não está sozinho não. Tem 7.000 ainda que não se dobraram. Outra razão da depressão, a pessoa deprimida olha para frente, não vê mais saída. Ele olha a visão do retrovisor, ele só olha para trás. Ele diz, Senhor, não tem mais nada para eu fazer, acabou a minha vida, acabou meu ministério. Deus diz, não, meu filho, não acabou seu ministério não. Você ainda tem que ungir um profeta no seu lugar, você tem que ungir um rei em Israel, você tem que ungir um rei na Síria. O seu ministério ainda não acabou, o melhor da sua vida ainda está pela frente. Você quer morrer, nem morrer você vai.